Dando prosseguimento em nossos estudos sobre escatologia bíblica, sinais da vinda de Jesus. Veremos hoje a continuação do derramar da sétima taça da ira de Deus, que é a destruição da cidade de Babilônia. O texto base está em Apocalipse, capítulo 18. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Porquanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata. E toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. E canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: Ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: Que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: Ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: Assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho.
Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Amém. Considerações sobre a continuação da 7ª taça da ira de Deus, destruição de Babilônia. Na 7ª taça ocorrerá um grande terremoto, o qual atingirá Jerusalém, diversas cidades do império do Anticristo e também Babilônia, a qual será completamente destruída, conforme relatado no capítulo 18 de Apocalipse. O derramamento da consumação da ira de Deus, começada em Apocalipse 6:12 e finalizada neste capítulo, configura-se como sinal da volta de Jesus, a saber, a destruição da literal Babilônia. Trechos dos vídeos que republicarei hoje, compartilhados no ano de 2022, tratam do capítulo 18 de Apocalipse, parte 1 e 2, tratando sobre a destruição da cidade de Babilônia, os quais seguem na sequência ou assistam-os por completo nos links disponibilizados. Então tá aí a nossa nova capa, com referência ao capítulo 18. E aí está o capítulo 18, versículo 1. Depois disso vi outro anjo que descia do céu. Esse anjo me chama muito a atenção, que ele tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. Então os títulos, a destruição da Babilônia literal seria o principal de todo esse capítulo 18. Aqui é a continuação e fim da 7ª taça de Apocalipse 16, versículo 17. Podemos trazer um outro subtítulo, Babilônia, aqui nos primeiros versículos. E a acusação da Babilônia literal, que iria do versículo 1 ao versículo 3. Vamos aos comentários. A expressão depois destas coisas prova que os eventos de 18, de 1 a 24, acontecem depois daquelas de 17, 1 ao 18, e que essa passagem de Apocalipse 17 está entre parênteses e se cumpriu 3 anos e meio antes da 7ª taça e da destruição da Babilônia literal. A terra foi iluminada por seu esplendor. Alguns textos eu vou deixar aqui, até mesmo por conta de que eu coloquei esses textos mais focando no Senhor. Isaías 60, do 1 ao 3, por exemplo. Aqui falando da glória da Nova Jerusalém. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriam a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Mais focado, então, ao próprio Senhor. E a gente vai para esse outro autor, bem no rodapé aqui. Vi outro anjo descer do céu. Parece que esse anjo é diferente dos anjos de Apocalipse 17. Tinha grande poder, ele é mais importante que qualquer um dos 7. A terra foi iluminada com a sua glória. Transmite a impressão de que esse anjo, que precede imediatamente a vinda de Cristo, deve ser necessariamente um dos mais importantes, se não o mais importante anjo na criação de Deus, por causa da magnificência dessa vinda e especialmente daquele que está vindo. Pode ser Gabriel ou Miguel. Apocalipse 18, 2 e 3. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa do seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. 16 diferenças entre as duas Babilônias. A Babilônia simbólica, aquela mística que a gente viu em Apocalipse 17,
e essa Babilônia agora, Babilônia literal, que é a cidade. Mistério. A Babilônia de Apocalipse 17 é simbólica. A Babilônia literal de Apocalipse 16, 17 ao 21, e todo o capítulo 18 não é. Uma é um mistério, Apocalipse 17, a outra não é. Tudo em Apocalipse 17 é explicado. Tudo é tão claro que nada precisa ser explicado lá em Apocalipse 16 e também aqui, capítulo 18. João admirou-se com uma, mas não com a outra. Uma está sobre a besta, que é a mulher, a outra não. Um anjo promete contar a João tudo sobre o mistério, a Babilônia. E vários anjos falam da Babilônia literal, aqui em Apocalipse 18. Uma é chamada de a mulher, a grande prostituta, etc. A outra não. Nomes são escritos sobre uma, e isto não se aplica a outra. Mistério, a Babilônia, era algo novo para João. A Babilônia literal não era. Uma não é mencionada pelos profetas, a outra, a Babilônia literal, é mencionada muitas vezes. Uma faz-se rica enganando os homens, que é a lá de Apocalipse 17. A Babilônia literal enriquece os outros. Uma é destruída pelo homem, a Babilônia simbólica, a Babilônia mística, ela é destruída pelos reis e pelo anticristo. Por isso que ele se refere aqui, ó. Uma é destruída pelo homem, a outra é destruída por Deus, que é essa de Apocalipse 18, nós vamos ver no final do capítulo. Os homens alegram-se com a destruição de uma, eles lamentam pela destruição da outra, a Babilônia literal. Deus põe no coração dos homens a destruição de uma e não a destruição da outra. Os homens não poderiam destruir o mistério, a Babilônia, numa hora, como acontece com a Babilônia literal. 30 artigos do comércio são mencionados na Babilônia literal. Nenhum é mencionado no mistério, a Babilônia. 7 semelhanças entre as duas Babilônias. Ambas se prostituem com reis e nações. Ambas derramam o sangue dos santos. Ambas têm cálices de pecado. Ambas são uma cidade. Ambas são assoladas. Ambas são chamadas de a Grande Babilônia. E ambas se vestem de escarlata e de púrpura e são adornadas com pedras preciosas. Aqui 31 fatos sobre a Babilônia literal, que é essa que a gente começou o nosso estudo agora. Então, a reconstrução da Babilônia. A Babilônia como uma cidade literal é mencionada no cumprimento de muitas coisas que hão de acontecer depois do arrebatamento. Zacarias pronunciou a reconstrução da Babilônia. A Babilônia deverá ser novamente um grande centro comercial. A Babilônia deverá ser novamente um grande centro religioso. Suas feitiçarias enganarão todas as nações depois do arrebatamento. Ordens para que os santos sejam martirizados partirão da Babilônia. A Babilônia será destruída no final desta era, final da grande tribulação. O tempo da destruição da Babilônia. No dia da restauração final de Israel, no dia do Senhor, no final da grande tribulação, sob a 7ª taça, quando os planetas forem atingidos, não vou citar nenhuma referência, tá? Vou deixar para vocês lerem depois. Quando o mundo for castigado por causa de seus pecados, quando for dado a Israel domínio sobre os seus opressores, quando Israel entoar o seu cântico de vitória, no segundo advento e no começo do milênio, vai ser o tempo então da destruição da Babilônia. Como a Babilônia será destruída? Nós estamos falando da cidade aqui. Por meio de um terremoto, por meio de uma destruição sobrenatural, subitamente, numa hora, pelo fogo do céu, com violência, pela terra ao tragá-la,
por Deus como ele destruiu Sodoma. A extensão da destruição da Babilônia é o último título aqui. Nunca mais será habitada. Os árabes e os pastores nunca mais habitarão nela depois disso. A destruição vai ser total. Nunca mais será encontrada. Seu lugar será uma das entradas do inferno. Às margens desta cavidade do inferno, as feras do deserto repousarão. E o último fato aqui sobre essa Babilônia literal: os homens irão admirar-se com tal destruição. Nenhuma das passagens anteriores ainda se cumpriu literalmente. Por isso, devem referir-se a uma prosperidade e destruição futura da Babilônia. A sua destruição, prenunciada juntamente com as cidades das nações, prova que se faz uma referência a uma cidade literal. Nos tempos do Novo Testamento, a Babilônia ainda era uma cidade com uma igreja cristã. Isso está lá em 1 Pedro 5,13, de fato. 500 anos depois, o Talmud babilônico foi escrito ali. Desde então, ela não tem sido destruída de acordo com as referências anteriores. Ainda hoje, há uma cidade chamada Hila, na verdade é Al-Hila, com uma população de quase 450 mil habitantes, isso aqui atualizado para o ano de 2018. E ela foi construída ao sul do antigo lugar da antiga Babilônia, muito próximo ali, bem ao sul de Bagdá, onde é a capital do Iraque. O solo é extremamente fértil e engenheiros estimam que os rios Eufrates e Tigre poderiam irrigar 7 milhões de acres no inverno e 3 milhões no verão, para a produção de diversas colheitas. Todo o Oriente é rico em petróleo e outros minerais. Uma cidade comercial chamada Babilônia poderá ser construída ali em poucos anos. Esta cidade será a capital do Anticristo, antes de ele entrar na Palestina, para fazer do templo dos judeus a sua capital. Aqui falando durante os últimos 3 anos e meio desta era. Ainda que ignoremos todas as profecias anteriores do Antigo Testamento, somos forçados a crer em uma cidade literal para o cumprimento de Apocalipse 14, 16 e 18. Então, versículo 2. Tornou-se morada de demônios. A Babilônia irá tornar-se o principal centro das atividades demoníacas após o arrebatamento. Esta é a principal causa de sua queda. Vamos aos textos bíblicos. Caiu a grande Babilônia. Esse é o nosso título, que é o foco aqui dos textos. Isaías 13, do 19 ao 22. Profecia contra a Babilônia. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornou. Nunca, jamais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém, nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes e os sátiros. Sátiros são bodes selvagens. E os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Também Isaías, capítulo 14, hino triunfal sobre a queda da Babilônia. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Reduzi-la-ei à possessão de ouriços e a lagoas de águas. Varrê-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Jeremias 50, 13. Por causa da indignação do Senhor não será habitada,
antes se tornará de todo deserta. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. E aqui mais uma profecia a respeito de Babilônia, também em Jeremias 50, versículos 39 e 40. Por isso, criaturas do deserto e hienas nela morarão. Algumas traduções trazem feras do deserto ou chacais. E as corujas nela habitarão. Algumas traduções trazem avestruzes. Ela jamais voltará a ser habitada, nem haverá quem nela viva no futuro. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor, ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Também Jeremias 51:8, repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida. Jeremias 51:37, aqui o poder e a queda da Babilônia também. Babilônia se tornará em montões de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. Também trago textos aqui a respeito dessa morada de demônios, deixo só para a apostila para vocês lerem. Caiu a grande Babilônia, ele está falando da Babilônia literal, a cidade, e também da Babilônia espiritual, a religião. Se tornou, revela a cidade nos últimos dos últimos dias, como estando infestada de espíritos imundos de todo tipo. Em outras palavras, será a capital da impiedade do mundo inteiro. Os abutres e semelhantes são às vezes usados na palavra de Deus como símbolos de espíritos demoníacos. Todas as nações beberam, diz respeito à época do anticristo, mas também a tudo o que a Babilônia tem, representado desde o início do tempo, ou seja, falsas religiões. Os mercadores da terra se enriqueceram. De sua sede central na Babilônia, o anticristo tornará possível a muitos enriquecerem-se durante o tempo da grande tribulação. Desse modo, caindo nas graças de muitas nações do mundo. E para isso, vocês lembram, as pessoas terão que ter a marca da besta. Vamos falar um pouquinho sobre essas aves imundas aqui. Eu também acredito que isso se refere a espíritos demoníacos, mas lá em Levítico, capítulo 11, fala das leis sobre as aves imundas. Então está aqui elas, ave impura e detestável, das aves estas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia, o quebrantoso, que é um abutre que deixa cair os ossos das vítimas contra os rochedos para então extrair o tutano dos ossos. A águia marinha, o milhano, que é o mesmo bútio, ele é uma ave lá da Terra Santa, inclusive. Uma delas é uma arose, grande ave da família do falcão. Então, milhano, esse é da família do falcão. O próprio falcão, segundo essa espécie, todo corvo, segundo essa espécie, o mocho, que é uma ave de rapina, também ali conhecido como coruja ou pássaro da morte. O corvo marinho, a ibis, que é uma ave de pernas e pescoço longo, semelhante às garças e às cegonhas. A gralha, que também é da família dos corvos. O pelicano, o abutre, a cegonha, a garça. A polpa, também é outra ave. E o morcego aqui, em Levítico, é colocado como ave imunda e detestável, só que é mamífero, né? As nações têm bebido, Jeremias 51:7. Também falando do poder da queda da Babilônia. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Apocalipse 17:1 e 2, falando aqui da descrição da grande meretriz, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo, vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. E então os negociantes da terra se enriqueceram. Isaías 47:15,
Assim serão para contigo aqueles com quem te fatigaste, aqueles com quem negociaste desde a tua mocidade. Dispersar-se-ão cambaleantes, cada qual pelo seu caminho. Ninguém te salvará. Apocalipse 18:4. Então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Aqui o veredito contra a Babilônia literal, vai do versículo 4 ao 8 até o último que nós vamos ver hoje ainda. Saia dela, povo meu, este chamado para que o meu povo saia da Babilônia, mostra a voz como sendo a de Cristo. Esta ordem é a mesma que aparece em Jeremias 50 e 51. Então, para este autor aqui, ele coloca como sendo a voz de Cristo. Para que não sejas participante, a saída do povo de Deus da Babilônia tem por objetivo estar livre de participar de seus pecados, para que não recebam as suas pragas. Isto novamente prova que o povo de Deus pode pecar e participar dos castigos dos ímpios. Saiam dela, vocês, povo meu. Exemplos de juízo que eu coloco aqui nesse subtítulo, bem acima aqui da nossa tela. Exemplos de juízo. Gênesis 19, 12 e 13. Ló aqui recebe em sua casa os 2 anjos. Então disseram aqueles homens a Ló: tem alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade. Tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Isaías 48, 20. Saiam da Babilônia, fujam do meio dos caldeus. Anuncie isto com voz de júbilo, proclamem e levem esta boa notícia até os confins da terra. Digam: o Senhor remiu o seu servo Jacó. E aí vamos lá, Jeremias 51, versículos 6 e 45. Também falando o poder e a queda da Babilônia. Fugi do meio da Babilônia e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Sai do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. Mais um comentarista: saia dela, povo meu. A curta expressão povo meu refere-se a todos os crentes do mundo de todos os tempos, mas primariamente refere-se a Israel. De fato, todo o livro de Apocalipse, embora dirigindo-se em geral a toda a humanidade, é primariamente intencionado para Israel. Esse é o tempo de angústia para Jacó, planejado para levar Israel de volta para Deus. Para que não incorras nas suas pragas, se os crentes não saírem do mundo, isto é, do sistema do mundo, sofrerão o mesmo juízo que os incrédulos. Mais um exemplo de juízo, aqui no Novo Testamento, 2 Coríntios capítulo 6. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E aí a gente vai para o versículo 1 de 2 Coríntios 7. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Não participem dos seus pecados, um outro subtítulo.
Números capítulo 16, 26 e 27, aqui os rebeldes são castigados. E falou à congregação, dizendo: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens ímpios, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, e seus filhos e suas crianças. 1 Timóteo 5, 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplices de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. E 2 João, capítulo 1, aqui os falsos ensinadores e como tratá-los. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Portanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Avançamos, Apocalipse 18, 5. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Os seus pecados chegaram até o céu. Para este autor, ele diz o seguinte, transmite a ideia de rebelião contra Deus, que é a desgraça da humanidade. E Deus se lembrou das maldades dela. A única maneira em que Deus se esquecerá dos pecados e das iniquidades de alguém é se ele colocar a sua fé e confiança em Cristo e no que Cristo fez por nós na cruz. Alguns textos também a respeito desse subtítulo, os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu. Exemplos de juízo ainda. Gênesis 18, 20 e 21. Aqui Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Aqui falando do reinado de Acás, 2 Crônicas 28, do 8 ao 11. Os filhos de Israel levaram presos de Judá seu povo irmão, 200.000, mulheres, filhos e filhas, e saquearam deles grande despojo, e o trouxeram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Oded, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com tamanha raiva que chegou até os céus. Agora, cuidais em sujeitar os filhos de Judá e Jerusalém, para vos serem escravos e escravas. Acaso não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, atendei-me e fazei voltar os presos que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o brasume da ira do Senhor está sobre vós. Esdras, capítulo 9, versículos 5 e 6. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados. Me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até aos céus. Jeremias 51:9, o poder e a queda da Babilônia. Queríamos curar Babilônia, ela porém não sarou. Deixai-a, e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu e se eleva até as mais altas nuvens. E aqui a vocação de Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo:
Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Ainda exemplos de juízos sobre esse mesmo subtítulo, os pecados da Babilônia acumularam-se até os céus. Zacarias 5, dos 5 ao 11. Vejam que texto interessante isso aqui. A sétima visão, a mulher e o Efa, a reconstrução de Babilônia. O anjo que falava comigo saiu e me disse: levante os olhos e veja o que é isto que está saindo. Eu perguntei: o que é isto? Ele me respondeu: é um cesto que serve para medir. E acrescentou: isto é a iniquidade em toda a terra. Então foi levantada a tampa de chumbo que cobria o cesto, e eis que uma mulher estava sentada dentro do cesto. Procurem ligar esse texto de Zacarias com isso que nós estamos estudando. Procurem fazer isso. O anjo explicou: isto é a maldade, e a empurrou para o fundo do cesto, sobre cuja boca pôs o peso de chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres. Havia vento em suas asas, que eram como de cegonha, e levantaram o cesto entre a terra e o céu. Então perguntei ao anjo que falava comigo: para onde elas estão levando o cesto? Ele respondeu: para a terra de Sinar, onde edificarão um templo para aquela mulher. Quando o templo estiver concluído, ela será posta ali em seu próprio lugar. Apocalipse 18:6. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Tornai-lhe a dar. Os rebeldes que pecam serão castigados como pecadores comuns. Do contrário, Deus seria injusto e infiel à sua palavra, se ele não fizesse isso. Retribuam-lhe na mesma moeda. Trago vários textos, vou ler alguns deles. Jeremias 17:18. Sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal e destrói-os com dobrada destruição. Jeremias aqui ele clama a Deus que o socorra dos seus inimigos. Jeremias 50:15, profecia a respeito da Babilônia. Gritai contra ela, rodeando-a. Ela já se rendeu, caíram-lhe os baluartes, estão em terras os seus muros, pois esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, fazei-lhe a ela o que ela fez. Ainda em Jeremias 50, versículo 29 e 30, convocai contra a Babilônia a multidão dos que manejam o arco, acampai-vos contra ela em redor e ninguém escape. Retribui-lhe segundo a sua obra, conforme tudo o que fez, assim fazei a ela. E Jeremias 51, versículo 24 e 25, pagarei ante os vossos próprios olhos a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destrói toda a terra. Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte em chamas. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado. Os santos não são chamados a exercer vingança, mas é afirmado que Deus fará isso. A ideia é que cada ação prejudicial feita pelo mundo ou pela igreja apóstata contra o povo de Deus será respondida do mesmo modo, mas nesse caso isso diz respeito mais ao povo judeu do que quaisquer outros. Retribui-lhe em dobro segundo as suas obras. Num sentido, diz respeito ao fato de que a futura reconstrução da cidade de Babilônia sofrerá o juízo das eras. No cálice em que ela vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. A resposta de Deus à rebelião do homem será a destruição da Babilônia e de modo cataclísmico.
Retribuam-lhe na mesma moeda, Jeremias 51:49, como Babilônia fez cair transpassados os de Israel, assim em Babilônia cairão transpassados os de toda a terra. Esse cálice, Apocalipse 16, 5 e 6, aqui o contexto é o terceiro flagelo. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Aí chegamos no versículo 7. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Estou assentada como rainha. Aqui a Babilônia é personificada como uma rainha e a principal dentre todas as cidades. Comentário do rodapé. Quando ela se glorificou, fala das características da religião. Em delícias esteve, refere-se às recompensas terrenas da religião. Na sua base, sempre será encontrado o dinheiro. Foi-lhe dado outro tanto de tormento e pranto. Refere-se ao fato de que o juízo foi armazenado para essa cidade da Babilônia, simbólica do sistema do homem, que é um sistema sem Deus. Nós colhemos o que semeamos. Estou assentada como rainha e não sou viúva, e não verei o pranto. Ela chama a si mesma de rainha, enquanto o Senhor se refere a ela como a grande prostituta, o que anuncia a sua condenação. Então vamos aos textos bíblicos. Estou sentada como rainha. Isaías 47, do 1 ao 3. Desce e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia. Assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus. Porque nunca mais te chamarás a mimosa e delicada. Toma a mó e mói a farinha. Tira o teu véu, ergue a cauda da tua vestidura. Desnuda as pernas e atravessa os rios. As tuas vergonhas serão descobertas e se verá o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. E aqui mesmo em Isaías 47, no versículo 7 e 8, e disseste, eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste a sério estas coisas, nem te lembraste do seu fim. Ouve isto, pois, tu que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes contigo mesma, eu só, e além de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Aqui Isaías falando da queda de Babilônia. E Sofonias 2:15, falando da cidade de Nínive. Esta é a cidade alegre e confiante, que dizia consigo mesma, eu sou a única e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a mão. Uma aplicação também a essa Babilônia futura. E aí chegamos no último versículo dessa noite, Apocalipse 18:8. Por isso num só dia suas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Comentários. Num dia virão as suas pragas. Aponta para o grande terremoto de Apocalipse 16:18, para este autor aqui. Já para o outro, na direita da nossa tela, virão suas pragas, 4 pragas sobre a Babilônia, morte, pranto, fome, totalmente queimada no fogo. A julga, a rapidez e a amplitude da destruição da Babilônia são enfatizadas por esta profecia, provando que o juízo ainda está por vir, algo futuro de fato. Num só dia suas pragas a alcançarão, textos bíblicos, Isaías 47, 9 ao 11, mas ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia,
perda de filhos e viuvez virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos, porque confiaste na tua maldade e disseste: não há quem me veja. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar, e disseste contigo mesma: eu só, e além de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá o mal, que por encantamentos não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar, porque sobre ti, de repente, virá tamanha desolação, como não imaginavas. Aí vamos para Jeremias 50 de novo, versículo 31. Eis que eu sou contra ti, ó orgulhosa, diz o Senhor dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Jeremias 51, uma repetição já. Fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga. E Apocalipse 17, aqui falando da descrição da grande meretriz. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Poderoso é o Senhor que julga. Salmo 62, 11 e 12. Exortação à confiança. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Novamente recorremos a Jeremias, primeiro no capítulo 50. Assim diz o Senhor dos exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente. Todos os que os levaram cativos os retêm, recusam deixá-los ir. Mas o seu Redentor é forte, Senhor dos exércitos é seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para aquietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. E no capítulo 51, também de Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos: os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo. Assim trabalharam os povos em vão, e para o fogo se afadigaram as nações. Então está aí o primeiro versículo dessa noite, Apocalipse 18, 9, quando os reis da terra, que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo, virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Então a queda da Babilônia, praticamente é todo o capítulo 18, mas poderíamos colocar então a partir do versículo 9 até o 24. E aqui é a lamentação pela destruição da Babilônia literal. A cidade, aqui a gente vai se referir à cidade, e não mais à Babilônia mística que ficou lá no capítulo 17. Então, do versículo 9 ao 19, vai ser a lamentação pela destruição dessa grande cidade. E a lamentação também pelo mundo governamental. A gente vai aproveitar o comentarista e vamos dividir em 3 lamentações. A gente vai ver primeiro essa aqui, pelo mundo governamental, versículos 9 e 10. E na sequência a gente vê os demais. Primeiro comentário, então, dessa noite: sobre ela prantearão. Se não houvesse nenhuma outra prova acerca de 2 Babilônias, isso seria suficiente. Os reis da terra destruirão espontaneamente o mistério, a Babilônia. Aqui, eles lamentam pela destruição da Babilônia literal. Eles destruiriam algo por cuja destruição lamentariam? O comentarista coloca essa pergunta.
Agora no rodapé, o outro comentário: e os reis da terra que se prostituíram com ela, fala de adultério espiritual, a adoração de algo que não Deus e a confiança colocada em algo que não Cristo e ele crucificado é adultério espiritual. Chorarão e sobre ela prantearão. A Babilônia, e nos referimos ao sistema, é o Deus deles, de modo que eles se lamentam pelo seu Deus. Fumaça do seu incêndio indica muito mais que a destruição de uma cidade. É o fim de um sistema, um caminho falso, um caminho terrível, e acontecerá no fim da grande tribulação, que anunciará a segunda vinda de Jesus. Então, como sempre, trazendo alguns textos bíblicos para colaborar com o nosso entendimento, aqui sobre a fumaça do seu incêndio. Isaías 13:19 é uma repetição que a gente já tinha visto na semana passada. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Jeremias 50, versículo 40, profecia a respeito da Babilônia. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor, ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Então essa profecia, ela somente se cumprirá no futuro, e é exatamente nesse capítulo 18 de Apocalipse que nós estamos vendo hoje. Os reis da terra chorarão e se lamentarão por ela. Trago mais uma vez Jeremias, também no capítulo 50, versículo 46 agora. Ao estrondo da tomada de Babilônia, estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: ai, a grande cidade Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Comentário bíblico: temor do seu tormento. Aqui ele fala na outra versão, né? Amedrontados por causa do tormento dela. Sem dúvida, a destruição dessa cidade será transmitida pela televisão, eu incluí aqui internet, para o mundo todo. Além disso, grande parte do mundo, ao saber que Deus fez isso, temerá que o mesmo juízo venha sobre eles. Quando ele se refere aqui, ai, ai daquela grande cidade de Babilônia, revela o lamento, sabendo que sua destruição indica o fim da dominação e do reinado de Satanás. E numa hora veio o seu juízo, a antiga Babilônia se deteriorou gradualmente, mas essa Babilônia será totalmente destruída numa hora, o que prova que essa cidade deve ser reconstruída. Avançamos, Apocalipse 18, do 11 ao 13. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Então aqui a gente viu anteriormente o lamento pelo mundo governamental, agora a gente vai ver o lamento pelo mundo comercial, está bem aqui em cima no cabeçalho. Mercadorias, 30 artigos do comércio, provando que esta Babilônia é um grande centro comercial. Começar agora com os textos bíblicos sobre os negociantes da terra. Isaías 47:15. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes desde a tua mocidade. Cada qual virá vagueando pelo seu caminho. Ninguém te salvará. Então aqui também falando da queda da Babilônia.
quase aqui no rodapé dessa imagem, Apocalipse 18:3, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então, esse texto está lá em Apocalipse 18:3. Comentarista que tem mais à nossa direita da tela: os mercadores da terra choram e se lamentam sobre ela. Aqueles que venderam suas almas a esse sistema chorarão e se afligirão por causa da sua destruição. E a respeito de almas de homens, provavelmente se refere ao comércio de drogas. Tá? Então, esse aqui é um comentarista bíblico, não quer dizer que ele esteja correto naquilo que ele nos traz. Tá? Então, para ele, seria comércio de drogas. Ainda sobre esse mesmo subtítulo, os negociantes da terra, Apocalipse 13, 16 e 17, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, isso aqui só para lembrar que aqueles que negociarem com Babilônia, eles vão ter que ter a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Caso contrário, eles não vão poder negociar e, em consequência, não vão poder ficar ricos. Avançamos, Apocalipse 18, 14. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Então os negociantes dessas coisas, que enriqueceram à custa dela, ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai da grande cidade, vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Aqui deixo os textos apenas como referência para nós. Em apenas 1 hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Então aqui a gente chega ao terceiro lamento. Nós vimos o lamento pelo mundo governamental, o lamento pelo mundo comercial e agora o lamento pelo mundo marítimo. Vai aí do versículo 17 ao 19, então. Começo com o texto bíblico, Apocalipse 18, 9 e 10, aqui mesmo nesse capítulo. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em 1 só hora chegou o teu juízo. Então, bem no rodapé aqui da nossa exposição, eu trago um autor que ele diz assim: indicando viajantes de todos os tipos e mercadores do mundo. Os mercadores não se enriqueciam por meio de sistemas religiosos. Tais sistemas enriqueciam-se por meio de mercadores e ofertas dos pobres. Isto prova que a Babilônia é literalmente um centro comercial e não um sistema religioso como o mistério, a Babilônia de Apocalipse 17. O anticristo terá controle de grandes riquezas do Oriente nos últimos dias. Apocalipse 18, 18. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade. Apocalipse 18, versículo 19. Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se e chorando, gritarão: ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora ela ficou em ruínas.
Então aqui repetindo para vocês, bem no cantinho da tela, 3 mundos enriquecidos pela Babilônia: o mundo governamental, o comercial e o marítimo, que foi todos esses textos que a gente viu. Então, outra cidade jamais se igualou a esta. Trago 2 textos bíblicos que são referentes a isso, ou muito próximos disso. Aqui, todos os 2 textos se referem à cidade de Tiro, mas que podem ser aplicadas tranquilamente aqui para a Babilônia. Isaías 23, 8 e 9. Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda beleza e envilecer os mais nobres da terra. E lá em Ezequiel, capítulo 27, do 29 ao 32, falando também uma lamentação sobre Tiro: todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar, descerão de seus navios e pararão em terra. Farão ouvir a sua voz sobre ti e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre a cabeça e na cinza se revolverão. Far-se-ão calvos por tua causa. Cingir-se-ão de pano de saco e chorarão sobre ti com amargura de alma, com amargura e lamentação. Levantarão lamentações sobre ti no seu pranto. Lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro, como a que está reduzida ao silêncio no meio do mar? Na tela à direita, mais um comentarista: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Eles choraram por causa de sua perda financeira, mas aparentemente não mostraram preocupação por suas almas perdidas. E lançaram pó sobre as suas cabeças. Jogar pó sobre a cabeça não indica arrependimento, mas protesto e tristeza por causa de sua perda financeira. E Apocalipse 18, 20, celebre o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. E aqui aquele lamento, ele muda e vem a alegria pela destruição da Babilônia literal, que seria esse versículo 20 aqui. 3 vezes em que o céu é ordenado a se alegrar. Quando Satanás é expulso, quando a Babilônia literal é destruída e quando as bodas do Cordeiro forem vindas e a sua esposa estiver pronta. Os anjos devem partilhar da alegria com os apóstolos e profetas, pois Deus vingou-se de seus inimigos. E mais abaixo aqui, um outro autor: alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, que é o texto bíblico da referência. Enquanto os homens choram pela destruição da Babilônia, o Senhor diz aos crentes para se alegrarem. Celebração pelo julgamento de Deus, são várias referências. Eu vou ler Salmo 96, do 11 ao 13. Alegrem-se, ó, os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Isaías 26, 21. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Aqui também celebração pelo julgamento de Deus, vou deixar apenas os textos como referência. Então aqui a gente termina a primeira parte de hoje, Apocalipse 18, do versículo 9 até o versículo 20, que trata dos lamentos dos admiradores de Babilônia. Então prosseguimos a partir do versículo 21 agora, de Apocalipse 18. A ruína de Babilônia é completa e definitiva. Apocalipse 18, 21. Então um anjo poderoso
levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Apocalipse 18, 22. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum, de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Então aqui a gente vai ver a causa e a completa destruição da Babilônia literal. Vai do versículo 21 até o 24, até o final do capítulo 18. Babilônia jamais será encontrada. Eu começo com os textos bíblicos. Alguns ficam apenas como referência e alguns eu vou ler aqui. Jeremias 51, 26. Babilônia ficará desolada para sempre. De você não será tirada nenhuma pedra para ser pedra angular, ou para fazer um alicerce, porque você será uma desolação perpétua. Então essa profecia está lá em Jeremias, ele profetizando algo que nem chegou ainda. E lá em Jeremias também, capítulo 51, só que no versículo 63 e 64, falando da destruição de Babilônia: quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra, e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. E os seus moradores sucumbirão. Descreve aqui a violenta destruição da Babilônia literal. Ela será lançada e não mais será achada. Isto nunca se cumpriu, pois as ruínas da Babilônia ainda existem e podem ser encontradas a qualquer dia. Na realidade, muitos restos da Babilônia foram usados para a construção de Hila, que é uma cidade ali próxima. E isto não estará de acordo com o que diz Jeremias 51, se não houver a destruição futura de uma cidade literal. Após a destruição final, nenhuma única pedra da Babilônia será usada para reconstruir qualquer cidade ou casa. E a Babilônia foi restaurada várias vezes desde Nimrod, e a cada vez em um lugar diferente, mas sempre nos arredores. Por isso, poderia aplicar-se à futura cidade. Outro comentário: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade jamais será achada. Revela a maneira como acabará a era da impiedade. Será com violência, o que de fato refere-se mais à segunda vinda de Cristo do que a qualquer outra coisa. Nenhum artífice de qualquer ofício se achará mais em ti. Refere-se a como os negócios são normalmente feitos. Uns poucos se tornam asquerosamente ricos à custa de pobres indefesos. E ruído de mó em ti não mais se ouvirá. Refere-se à miséria, que caracteriza a maior parte do mundo. Não é que a pobreza caracterizará a Babilônia, mas que a maior parte de sua riqueza virá de bens mal adquiridos. Aqui está a pedra de moinho. Aqui uma fotografia real de uma pedra de moinho, é bastante grande. E aqui como que ela era tracionada, né? Geralmente por animais, às vezes até por homens, por escravos principalmente. E Apocalipse 18, 23. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Comentário nesse lado aqui, lado esquerdo. Luz de candeia não mais luzirá em ti. A falsa luz de Satanás não brilhará mais. Voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Para ele, refere-se a um fundamento falso, exatamente como a luz falsa. De fato,
Tudo que se refere ao sistema do mundo é falso, edificado sobre uma mentira. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. A bruxaria e o tráfico de drogas, chamados de feitiçarias, segundo ele, constituem o fundamento desse empreendimento comercial que será totalmente destruído. O outro comentarista à direita da nossa tela, os versículos 22 e 23 enfatizam a total destruição da Babilônia literal e novamente confirmam o fato de uma destruição total e futura de um lugar literal e não de um sistema religioso. Pessoas ainda visitam as ruínas da Babilônia, que aos poucos se deterioraram e, por fim, se tornaram uma cidade deserta. Ela nunca foi destruída subitamente por um terremoto em uma hora. Daí o futuro cumprimento de Apocalipse 16 e 18. 8 causas da destruição da Babilônia: soberba, opressão de Israel, deleites, pecados e concupiscências, adoração aos ídolos, prostituição, espiritismo, feitiçarias e martírio de santos. Todas as referências bíblicas estão aqui do lado. Depois é só confirmar. Então, sobre essas feitiçarias, eu trago um texto para colaborar com a gente. Apocalipse 13:13, falando do falso profeta aqui, também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Avançamos para o último versículo, Apocalipse 18:24. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Encontrado sangue, então. Começo com os textos bíblicos referente a esse subtítulo. Jeremias 51:49 é uma repetição, nós já vimos também. Como a Babilônia fez cair os feridos de Israel, assim na Babilônia cairão os feridos de toda a terra. Mateus 23, 34 e 35. Esse contexto são as várias advertências de Jesus aos escribas e fariseus. Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Atos capítulo 7, 52 e 53, aqui fala do discurso e a morte de Estevão. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministérios de anjos e não a guardaram. E Apocalipse 17:6, aqui falando da Babilônia mística. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Parece mostrar que a Babilônia foi responsável por todas as mortes na terra, bem como pelo martírio de todos os santos que foram mortos. Mas isto seria impossível, pois Abel e muitos outros antediluvianos foram destruídos antes da existência da Babilônia. Multidões foram mortas fora da Babilônia em todas as gerações, desde o começo de sua existência. O verdadeiro significado é que a Babilônia será a concentração final de martírios e reinados de terror, que a tornaram responsável no mesmo sentido em que todo o sangue, desde Abel até o profeta Zacarias, seria exigido dos fariseus que viveram na época de Jesus.
A ideia é a de pecados cumulativos e de juízo. Deus castigará a Babilônia com destruição e ira, iguais ao que ela receberia se fosse responsável por todos os que foram mortos sobre a terra. A sua destruição culminará com a ira de Deus que começou no 6º selo, nos primeiros 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. Nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. A cidade literal de Babilônia é simbólica da Babilônia espiritual, a qual se opôs à obra de Deus desde o início até agora. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico. Vimos hoje a continuação do derramar da 7ª taça da ira de Deus, a destruição da cidade de Babilônia. Dentro em breve veremos os últimos sinais da vinda de Jesus. Até lá!